Hey English student, how are you doing today? Here we go again. Get ready because the class today is great. I was waiting for this moment. Eu estava esperando por um momento que eu ia finalmente poder te ensinar o tal do present perfect, o presente perfeito em inglês, que para muitos, e na minha opinião também, é o tempo verbal mais difícil do inglês. Não sei se você já estudou o present perfect antes, mas você vai aprender outros tempos verbais mais para frente, como o passado perfeito, past perfect, ou futuro contínuo, future continuous, mas nenhum deles bate o present perfect, que é um divisor de águas. O present perfect, se você dominar, conseguir usar isso aqui na sua fala, na sua comunicação, esse é o grande divisor que divide os meninos dos homens, as meninas das mulheres, porque muito aluno avançado do inglês, que fala bem inglês, consegue se comunicar legal em inglês, às vezes não consegue usar corretamente, não usa nunca o present perfect, consegue entender quando alguém utiliza, consegue se comunicar, mas infelizmente acaba se comunicando de outra forma que não é correta, porque não consegue ter aqui o present perfect na ponta da língua. E vai ser difícil para você também, se você já estudou antes ou não, se é a sua primeira vez falando do tal do present perfect. Isso é um processo, você vai passar aí por meio que um ciclo. Primeiro você vai aprender e vai achar provavelmente muito difícil, achar que não vai conseguir entender, não estou entendendo, até que você entende. Você, agora saquei, então é aqui que eu uso, mas aí depois você já não entende mais de novo, já esqueceu, você não vai conseguir usar isso primeiramente, você vai conseguir até perceber, se você ver um filme, isso se usa direto na verdade, se você perceber, o present perfect é um tempo verbal muito utilizado no dia a dia, tem ideias que só com present perfect você consegue dizer corretamente. Felizmente, de certa forma, muitas dessas ideias até podem ser ditas de uma outra forma não muito certas, mas que o nativo vai conseguir entender da mesma forma, mas tem certos casos que não tem jeito, você tem que usar o present perfect, senão a ideia fica estranha, você não vai conseguir falar exatamente o que você quer e você vai ver depois da aula de hoje, na verdade essa aula do present perfect vai ter duas partes, e quando você terminar você vai ver que realmente a gente usa isso o tempo todo. O present perfect, que é esse tempo verbal aqui com o have na estrutura, dá uma olhadinha aqui no material, esse have aqui é um auxiliar, ele sempre é seguido por mais um verbo, e você vai perceber que essa estrutura é muito comum em inglês. E se você dominar isso, você vai estar aí, olha, num nível excelente de inglês. Se você conseguir utilizar, você é um aluno upper intermediate, um intermediário avançado quase, porque muitos livros e cursos até ensinam isso bem antes, tipo até elementary, alguns cursos já introduzem o present perfect já bem no elementary para alunos mais basicões, mas na minha opinião não é o correto, porque é um tempo verbal que demora um pouquinho, para você tem que ter uma base muito boa, então na minha opinião o nível intermediário é o ideal para ser introduzido, mas pode ter certeza que tem alunos que estudam isso e são intermediários ou até mais acima e não consegue utilizar, não consegue entender bem. Então, se você conseguir, você vai estar aí com um passo à frente de 80% dos alunos de inglês. O que? 2% das pessoas no Brasil falam inglês e mais ali uns 8%, tipo uns 10, 15% conseguem utilizar bem. Eu passei pelo mesmo processo, de aprender, não entender, aí entendi, mas não consegui usar. Se você conseguir passar essa barreira e com essa aula aqui de hoje, você vai ver que é só, você tem que entender quando que usa e por que usa. E são, como eu disse, a gente vai ter duas aulas, porque na verdade são duas situações. Esse tempo verbal aqui, ele é confuso porque é usado em duas situações bem distintas. Uma delas, que é o que a gente vai ver na aula, a gente vai começar com a parte mais fácil, felizmente é uma estrutura que tem um paralelo na nossa língua. Aqui, a parte 1 eu nomeei de eu tenho estudado inglês por muitos anos, provavelmente você já tem estudado inglês por um tempo, e para dizer isso, você diz literalmente, aqui começa com o sujeito, por exemplo, I uso have, que é o auxiliar desse tempo aqui, ele não é o verbo principal, ele está sempre na estrutura, o have, ou você sabe, se é a terceira pessoa vai ser o has,
Então, para he, she, it, o has. E o verbo principal vai estar nessa forma aqui chamada de participle, o particípio. O que é o particípio dos verbos em português? Está aqui a tradução, é o studied, é o particípio do verbo estudar, estudado. O particípio é caído, sentado, corrido, percorrido, trazido, trabalhado. Essa é a forma particípio dos verbos. Em inglês, o particípio dos verbos regulares, felizmente, é igual ao passado. É só botar o ed aqui, o verbo study, apesar de trocar o y por i ali, é um verbo. Deixa eu botar aqui a minha planilhinha. O verbo study é regular. Você sabe que no passado, né, a gente põe o ed, todo verbo que for regular no passado, lembra que a nossa lição do passado simples, ed é o passado e também o particípio dos verbos regulares. Então pega sua tabelinha de novo aí, tenho certeza que você tem aqui, né, várias das tabelas com os verbos e eles sempre aparecem em três formas aqui, a forma infinitiva, a forma no passado e a forma no passado particípio. Que é o particípio? Eu geralmente só chamo de participle, já para não confundir com o passado, mas é a terceira forma. Muita gente chama de a terceira forma do verbo, que sempre tem aqui, infinitivo, passado, particípio. O particípio do verbo beat, que é bater, então batido é beaten. Por exemplo, essa terceira forma você tem que memorizar dos verbos irregulares, mas felizmente, os verbos regulares, o passado particípio, a terceira forma aqui, também é igual ao passado, é só botar o ed. Por exemplo, o verbo viver, to live, é um verbo regular, você sabe que no passado é lived. E vivido, morado, em inglês também é lived, igual ao passado. Os verbos regulares é fácil, né? O verbo trabalhar, to work. Infinitivo, to work. Passado, worked. Pronuncia o E, worked. E sempre repete comigo, repeat, ok? E trabalhado, worked. Já os verbos irregulares, que é os que tem na lista aqui, então tá na hora de se pegar a lista de volta. Eu sugiro que você use aqui essas com 100. Na lição sobre o passado ali na plataforma tem várias tabelinhas. Uma para alunos elementary, que só tem 50 verbos. Depois para os alunos intermediate, que é o seu caso. Você provavelmente está em um pré-intermediário ou intermediário. Se você está seguindo o meu curso aqui certinho, passo a passo. Você usa aqui os 100 verbos mais usados, ou quer usar a planilha do avançado, que tem 161 verbos também, pode usar, mas essa aqui já te quebra o galho. Pega lá, se você não souber o particípio, você vai na planilha. O particípio dos verbos irregulares, bom, primeiro, pode ser que ele seja diferente aqui, né? O passado, por exemplo, o verbo to be. O verbo to be é o verbo mais irregular que tem, né? O passado ele tem duas formas, que é o was e o were. E o particípio, qual que é o particípio do verbo ser ou estar em português? Ser, sido. Estar, estado. Em inglês é been. É a terceira forma do verbo to be. E aqui o to go, went. O passado é went. E o particípio é gone. É diferente, você tem que memorizar alguns verbos irregulares, por exemplo, o verbo ver, to see, passado saw, particípio, visto, é seen. Para nossa alegria, alguns verbos irregulares no passado são iguais à forma particípio também. Por exemplo, o verbo trazer, to bring, passado é brought, e o trazido é igual, brought. Catch é a mesma coisa, passado caught, o verbo pegar, pegado ou pego, caught. Vários verbos irregulares têm a forma particípio igual à forma passado. O have também, né? Então tido é had, igual ao passado. Você tem que memorizar essa tabelinha aqui. Alguns verbos, não todos, também não fique muito encucado com isso. Mas é bom você saber aí alguns, no mínimo 50, 60 verbos mais importantes. Então eu tenho estudado,
é literal como a nossa língua. Felizmente tem aí um comparativo bem bacana. I have studied English for 3 years. Atenção já desde o início ao for, que é o por tanto tempo. Eu tenho estudado inglês por tanto tempo. Aqui é a preposição for, que é um indicativo muito grande do present perfect. A gente usa o present perfect justamente nessa ideia, quando você diz eu tenho feito tal coisa por tanto tempo. Aqui por 3 anos. Então você quer dizer... Em português você pode usar o presente simples, né? Eu estudo inglês há 3 anos. Eu estudo inglês por 3 anos. Mas em inglês isso não está correto. Se você só dizer eu estudo inglês, I study English. Eu estudo inglês na sexta-feira, I study English on Friday. Presente simples. Mas agora, se você usar essa informação aqui, então eu vou botar em maiúsculo for, que é por quanto tempo, vamos dizer, como está no exemplo ali, 3 anos, 3 years. Você já não pode mais usar o presente simples. Em português a gente diz, eu estudo por 3 anos, mas o certo seria, eu tenho estudado. O present perfect, aí que você tem que trocar. Então, I have studied. Se não tem o tempo aqui, por quanto tempo, é presente simples, eu estudo inglês, I study English. Mas geralmente, sério, mas por quanto tempo? Aí você tem que responder, por 3 anos. Você tem que trocar a forma verbal. I have studied English for 3 years. Então, uma palavrinha-chave é o for. Beleza? E vamos voltar aqui para o material. É a ação que tem acontecido. Começou no passado e continua no presente. Quando você diz eu tenho estudado, é porque você continua estudando. Você começou e continua. Vamos ler a explicação aqui. O presente perfeito, o present perfect, é considerado pelos falantes não nativos de inglês, a maioria deles, o tempo verbal mais difícil, especialmente porque ele é usado em 2 situações distintas. A da aula de hoje, ela é mais fácil, porque a gente vai ver aqui o eu tenho feito tal coisa, ou tal coisa tem acontecido, que é muito parecido com a nossa língua na maioria dos casos. Vai ter uns casos diferentes, que é esse que eu expliquei, que em português a gente usa o presente simples, né? Tipo, eu trabalho na Petrobras. Beleza, eu trabalho na Petrobras. Isso, tá correto. I work at Petrobras. Mas se em português a gente diz eu trabalho na Petrobras por 5 anos, você não pode dizer eu trabalho. Se você usar essa informação aqui, tem que usar eu tenho trabalhado. I have worked. Por causa disso aqui, por causa dessa informação. Calm down. Vamos com calma. Essa é a primeira situação. O present perfect é usado para ações que têm acontecido. Tem ou have, né? Have happened. Acontecido, o verbo happen é irregular. No passado, happened, particípio acontecido é também igual happened. Ações que têm acontecido recentemente, como é o caso do lately. Repeat. Recentemente em inglês é lately or recently. São sinônimos, né? Em inglês pode dizer recentemente com uma dessas 2 palavras. Ou, por exemplo, hoje. Eu tenho feito tal coisa hoje. O dia ainda não acabou. O present perfect é essa ação inacabada, que ainda dura. Você começou a fazer tal coisa hoje de manhã e o dia ainda não acabou. Você tem feito aquilo. Ou essa semana. Você está falando essa semana porque a semana ainda está no meio. Ou pode até estar no final, mas ainda não acabou. Essas palavras que estão em negrito são grandes indicativos do present perfect. Esse verão eu tenho ido muito à praia. Eu tenho estado. I have been to the beach many times this summer. São ações que começaram no passado e continuam acontecendo no presente, com o uso do since, que é desde, e for. A gente viu os exemplos antes, por tanto tempo, com o for, mas também pode ser o since. Quando você diz, né, eu tenho vivido aqui desde o ano passado. Esse desde
expressa a ideia que começou no passado e continua no presente, ela persiste. Então essa é uma outra palavrinha-chave aqui do present perfect. Não é since, às vezes eu escuto aluno dizendo since, não, é since. Since, desde, né, que a gente poderia trocar. Se eu tenho estudado inglês por 3 anos, eu poderia dizer eu tenho estudado inglês desde 2015. Opa, 2015. I have studied English since 2015. Se você dizer desde algum tempo atrás, present perfect. Por tanto tempo, present perfect. Pois essas palavras, continuando aqui a explicação, mostram por quanto tempo, que em inglês é how long. Nesse caso, quanto tempo não é how much time, não é o comum, não, é o how long, o quão longa aquela ação persiste. How long a ação tem acontecido. Wait. Calm down. Breathe. E vamos aos exemplos. Eu tenho almoçado aqui por 1 ano, aqui nesse restaurante. Você está dizendo aí, em português você poderia dizer eu almoço aqui, mas o correto seria eu tenho almoçado. Então, I have had lunch. Sujeito, have, e o verbo, que também aqui é o have no particípio had. O had no particípio é igual. Então, eu tenho almoçado. Você sabe que o verbo almoçar é have lunch. Eu tenho almoçado. I have had lunch here for a year. Repeat. I have had lunch here for a year. Você tem trabalhado na Intel, a empresa Intel, desde 2015. Repeat. You have worked at Intel since 2015. Good. Com o for, por tanto tempo. Com o since, desde tanto tempo atrás. Batata. Present perfect. Você tem trabalhado. Good. Recentemente, lately. Então, Gary tem tocado guitarra bastante ultimamente. Gary has played the guitar a lot lately. Very good. Lembra de botar, terceira pessoa é has, né? I have, you have, Gary has played. Tem tocado. Essa frase aqui, eu grifei o always, não é bem indicativo de present perfect, mas nessa frase não tem nenhum indicativo melhor, mas veja a ideia aqui, tem sempre sido o meu sonho visitar a Europa. Em português seria mais comum dizer sempre foi meu sonho, mas lembra da ideia, ela começou no passado, era o meu sonho quando era pequeno e continua sendo o meu sonho até agora, tem sempre sido o meu sonho. It has always been my dream to visit Europe. Repeat. Very good. Então esse tipo de ideia tem sempre sido, ou você ganha um presente, eu sempre quis isso. Essa é uma construção bem comum. É uma frase que você olha, I have always wanted a skateboard. Um skate. Eu sempre quis. Eu quis lá e ainda quero. I have always wanted a skateboard. Um erro comum é usar o passado, que em português a gente diz, eu sempre quis. I always wanted. Não, eu ainda quero. Por isso que você tem que usar em inglês o present perfect. I have always wanted. Sempre quis. Tenho sempre quisto. Estranho em português, mas em inglês sempre. Começou no passado, ainda persiste. Present perfect. Hoje, today, nós temos nos exercitado. O dia ainda não acabou, a gente pode se exercitar ainda mais. Então até agora a gente se exercitou bastante hoje. Repeat. We have exercised a lot today.
este mês. This month, que ainda não acabou, eles têm estado estressados. They have been stressed this month. Ok, fortunately, felizmente, né, aqui no attention, esse caso, a tradução pode ser bem literal, né? Eu tenho almoçado aqui por um bom tempo, por um ano. I have had lunch. Eu tenho almoçado. O Gary tem tocado. Gary has played. Vamos ver aqui a contracted form. Dá pra gente juntar o pronome com o have. Vai ficar, repeat. I've. You've. His. She's. It's. Stop, stop, stop. Que talvez tenha uma dúvida aqui com essa contração. His, she's, it's. Mas é o verbo to be. He is, she is, it is. No, a contração é igual, é o apóstrofo S, mas nesse caso não é he is, e sim he has. Não é she is, e sim she has. E também o it has pode ser juntado e só dizer it's. Como é que eu vou saber se é it is ou it has? Como é que eu vou saber se é he is, she is ou he has, she has? Take it easy, calm down. Não é muito difícil de você sacar. Talvez você já até saiba que é o complemento. Se eu ver isso aqui, she's beautiful. É she is ou she has? É she is. Obviamente ela é bonita. Se tiver depois um adjetivo, geralmente é um adjetivo, né? Bonito, feio, cansado. Depois da contração é o verbo to be. E como é que você vai saber se é o has? Se depois tiver um verbo no particípio. Por exemplo, ele pegou o ônibus. Um ônibus. Aqui o taken é o particípio do take. Então, pego, pegado, pego, taken. Ele tem pego um ônibus para o trabalho por um ano. For a year. Aqui, claro que é he has. Depois, tem um verbo no particípio, que é o taken. Se tiver um verbo no particípio depois dessa contração, é claro que é o has. Só você ficar de olho aí. Claro, às vezes pode dar uma confundida, mas é só você saber que ali tem um verbo no particípio. É claro que aqui é o present perfect, é o has, mais o particípio. Ok? Na maioria dos casos não vai te dar dor de cabeça essa contração mesmo sendo igual. Vamos terminar aqui. We have pode ser contraído em we've. You've. They've. Importante você pronunciar o TH ali. They've. Senão, às vezes eu escuto Dave. Dave é o nome. David. Tem som do D. Dave. Mas aqui é o tremidinho, né? They have. They've. They've. Right. Como explicado, né, o particípio dos verbos regulares também acaba em ed, felizmente, assim como a forma do passado. To work, passado, worked. Trabalhado, particípio, worked. To play, capricho na pronúncia, played. Não é played, lembra que a gente corta o E ali, na maioria dos casos não pronuncia, no particípio também não pronuncia. Played. Jogado, então, played. To study, studied. Particípio estudado igual, studied. E o dos verbos irregulares, o particípio pode ser igual à forma do passado ou não, dependendo do verbo. Alguns são, outros não. To buy, comprar, no passado é bought. Particípio comprado igual, bought. To lose, passado lost.
E o passado particípio, o particípio também é perdido, é lost. To go, went, gone. Ido, aqui é diferente, do passado é gone. To see, saw, seen. Vai ter um trabalhinho aí para memorizar as formas irregulares que são diferentes, né? Que não são dos verbos regulares, é só o ED, mas você já está aí com uma boa experiência, eu acho, com essa planilha e memorizar os verbos, as três formas, né? Infinitivo, passado e agora, importante você saber também a terceira forma, a forma particípio. Vamos para as formas negativas, que é fácil, é só botar o not, né? Depois do have not, contraído fica haven't. E o has not, contraído fica hasn't. Então, quando uma coisa não tem acontecido, nós não temos dormido bem ultimamente. We haven't slept well lately. E slept é o particípio, dormido. We haven't slept. Ela não tem estado aqui desde 98. Essa estrutura é bem comum. Você diz, eu não vou para minha cidade natal desde 99. Você não pode dizer, você tem que dizer, eu não tenho estado. Eu não estive desde 99 até agora, a ação continua. Então, eu não tenho estado lá. Ela não tem estado aqui desde 98. She hasn't been here since 1998. Good. Outra estrutura bem comum, tipo quando se diz, não tenho visto tal cara lá, ó, minha amiga. Pô, já faz uns 5 anos aí que eu não vejo minha amiga, que eu não tenho visto. Né? O importante é esse aqui, é o for. Se o for tiver na frase, ou since, 80% é present perfect. Claro que pode ser que o for, quando você diz lá, eu trabalhei naquela empresa por 5 anos, agora não trabalho mais. Isso é passado simples, I worked. Mas eu tenho trabalhado lá por tanto tempo, tem que aqui o for por tanto tempo, eu não tenho feito tal coisa. Eles não têm se visto, é o exemplo aqui. Não têm visto um ao outro. Um ao outro em inglês é each other. Repeat, eles não têm se visto por um tempo. Por um tempo também é uma expressão legal. For a while. Não está correto for a time. A palavra time é tempo, mas não usa nesse caso. Por um tempo, aqui um tempo determinado, pode ser um ano, pode ser mais ou menos, né? Por um tempo eles não têm se visto. For a while. Repeat. They haven't seen each other for a while. Então, se alguém te pergunta, lembra tem visto o Marcos? Você diz, no, I haven't seen Marcus for a long time. Resposta também como, I haven't seen him for many years. Ou a sua amiga, Maria, no, I haven't seen Maria, I haven't seen her for many years. E o último exemplo aqui negativo é que essa semana, a semana ainda não acabou, o Dan não tem comido verduras. Repeat. Dan hasn't eaten veggies this week. And in questions, frases interrogativas, a gente inverte o have, põe o have antes do sujeito, né, o have ou has, vem para o início. Uma pergunta aqui bastante comum. Né, vocês aí são amigos há quanto tempo? Vocês são amigos por muito tempo? Em inglês, né, vocês têm sido, que vocês eram e ainda são. Vocês têm sido amigos por muito tempo? Repeat. Have you been friends for a long time? Yes, we've been friends since school. Então, sempre que você quer dizer
Eu sou amigo dele, eu sou amigo dela por tanto tempo. A questão é que eu por tanto tempo ou desde algum tempo atrás. Você tem que usar o present perfect. We have been friends. Ok? One more example. Ela tem morado, ela ainda mora no Canadá. Então ela tem morado lá por muitos anos. Has she lived in Canada for many years? Yes, she's lived in Canada since she was born. Outro padrãozinho muito comum, né? Desde que eu nasci, desde que ela nasceu, você tem feito alguma coisa aí desde que você nasceu? Tipo, você mora aí na sua cidade natal, é comum você dizer aí, eu moro aqui desde que eu nasci. Eu tenho morado aqui desde que eu nasci. Então você vai usar bastante o since I was born. Yes, I have lived here since I was born. Eu tenho feito alguma coisa desde que nasci. É uma estrutura bem comum. Então, desde que ela nasceu, since she was born, she has lived in Canada. Outra pergunta que é também praticamente sinônimo de present perfect é por quanto tempo? How long? Nunca diga how much time. Você quer saber quanto tempo alguém faz alguma coisa? How long? Então, aqui também tem uma diferençazinha do nosso idioma que quando você tem alguma coisa, você tem um carro, que é o exemplo aqui, e alguém te pergunta por quanto tempo você tem um carro, por quanto tempo você tem tido o carro. Você tem que usar o present perfect. Você começou a ter e ainda o tem. Então é ação que começa no passado e continua. Então sempre que você vai, que cachorro bonito, quanto tempo tu tem esse cachorro? Ou, que bike massa, quanto tempo que tu tem ela? Ou quanto tempo que você, sei lá, tem essa casa? Sempre vai ter que ser com o present perfect. Então a pergunta, quanto tempo você tem tido o seu carro? How long have you had your car? I've had this car for 4 months. Ok? Então, a questão é o for aqui. Se você só dizer eu tenho um carro, você vai dizer I have a car. Alguém te pergunta, do you have a car? Yes, I do. I have a car. I have a blue car. Só que se você resolve dizer sim, eu tenho esse carro aí já por 2 anos, só acrescentar aqui for 2 years, essa frase já não está mais correta. Você tem, se acrescentar o for, você tem que trocar por eu tenho tido, I have had, ok? Isso é uma coisa que não me entrava muito na cabeça quando eu estava aprendendo o present perfect. Eu me lembro bem que quando eu aprendi isso, essa regra, a ação que começou no passado e ainda continua. Aí eu digo, I have a car. Se eu tenho um carro, é porque eu tinha um carro, eu ainda tenho. Essa ação, ela começou no passado, continua no presente. Por que eu posso usar o presente simples? Eu tenho, I have. Por que eu não preciso usar o present perfect? Se, afinal de contas, essa ação começou no passado e continua no presente. Se eu tenho, é porque eu já tive antes. A questão é porque você não está dizendo isso aqui. For. Isso é a diferença. Se você resolve dizer por quanto tempo, né, com for ou então com o since. Aí, quando você está dizendo isso por tanto tempo ou desde um tempo atrás, que você tem que usar o present perfect. Então, por isso que você tem que prestar muita atenção no for e no since, que são os dois principais indicativos. Tem outros, como a gente já viu, por exemplo, recentemente, você tem feito alguma coisa lately, recently, ou tem feito uma coisa hoje, o dia não acabou, tem feito uma coisa essa semana que também não acabou, mas os principais indicativos é o for e o since. Você tem que usar o present perfect nesses casos. A pergunta how long é muito comum, então lembra de fazer a inversão. How long have you? Transforma isso num padrão. How long have you? A não ser que é passado. Quanto tempo você trabalhou lá? Não trabalha mais. Aí é passado simples. How long did you work?
Mas se você vai, você trabalha na Ford? How long have you worked there? Tenta manter aí esse fluxo de ideias. How long have you? How long have you? Porque essa inversão, você usar já o have conectado com certas ideias que vai fazer você possivelmente usar o present perfect no seu dia a dia, né? Quando você precisar usar o seu inglês. Quanto tempo a Wendy é presidente? Não, quanto tempo ela tem sido? How long has Wendy been the president? Repeat. She's been the president for a long time. Now let's compare. Compare. Repeat. I live in Curitiba. Repeat. I have lived in Curitiba since I was born. E aqui é o xiste da questão, né? O ponto é, se você usar essa informação, é present perfect. Se não, né, eu moro em Curitiba, eu levo em Curitiba. Mas talvez a pessoa vai se interessar, em Curitiba, is it a beautiful city? How long? Quando a pessoa te perguntar how long, você já troca na cabeça, present perfect. Mas a conversa começa simples, onde você mora? Repeat, where do you live? I live in Curitiba. Interesting. How long have you lived in Curitiba? I have lived in Curitiba since I was born. Great. Agora eu vou perguntar para você onde você mora e depois por quanto tempo você mora nesse lugar e depois você pergunta para mim, ok? Where do you live? Really? How long have you lived there? Ask me. I live in St. Petersburg. I have lived in St. Petersburg for 3 years. Mais um exemplozinho aqui. Onde que ele estuda? Onde que ele estuda inglês? Na English Bay, of course. Repeat. He studies English at English Bay. Present simple. I study, you study, he studies. Agora, se botar aqui por 6 meses, é o present perfect. Repeat. He has studied English at English Bay for 6 months. Good. Geralmente a conversa começa simples, né? No presente simples. Oh, he speaks English. Where does he study English? Repeat. He studies English at English Bay. Wow. How long has he studied English at English Bay? He studied at English Bay for 8 months. Merchan aqui da English Bay, Online English School, My School. Let's practice now. E agora eu vou perguntar para você e você devolve a pergunta para mim. Vamos começar simples. Perguntar onde você trabalha, você responde no presente simples. Eu trabalho, I work at. E aí eu vou me interessar. How nice. How long have you? É a mesma coisa o segundo exemplo aqui. Eu vou perguntar quem é seu melhor amigo. E quanto tempo você tem conhecido. Quanto tempo você conhece. Mas lembra que em inglês tem que ser aqui have you known. Known é o conhecido, né? O particípio do verbo know, que o passado é knew e o particípio é known. Você responde com o particípio. I have known my best friend. Ou pode dizer o nome dele, né? Eu vou perguntar quem é, você diz my best friend is Carla. How long have you known her? Entendeu? Se precisar a gente dar uma pausinha aqui, eu dou mais explicações.
mas vamos começar com C e com D aqui. Eu pergunto, você responde, primeiras duas perguntas aqui e você depois pergunta para mim. Let's go! Where do you work? Okay. How long have you worked there? I see. Ask me. I work at English Bay. I have worked at English Bay for around 3 years. And tell me, please, who's your best friend? How long have you known him, or how long have you known her? Ask me. My best friend is Clayton. I have known Clayton for a very long time. I have known him since school. I have known him since I was 7 years old, I think. And do you have a car, or a bike, or a dog, or a cat? Escolhe um para falar aí. Se não tiver nenhum desse aqui, escolhe alguma outra coisa. Aí eu vou perguntar por quanto tempo que você o tem, ok? So tell me please, do you have a car, bike, dog, cat, bird, etc.? How long have you had it? Pergunta bike aqui pra mim, que eu tenho um bike. Yes, I do. I have a bike. I've had my bike for 2 years, I think. Tell me please, who's the president of Brazil? How long has she, or how long has he been the president? Let's continue. Don't ask me. I ask you, are you married? Okay, how long have you been married? Or if you're not married, how long have you been single? Yes, I am. I've been married for 4 years and a half. 4.5 years I have been married. Have you been stressed lately? No, I haven't. Well, maybe a little. And if you're stressed, if you have been stressed lately, come on, don't worry. Be happy. Se essa aula te estressou um pouquinho, espero que não. A gente ainda está na primeira parte. A gente na próxima aula vai ver o segundo caso do Present Perfect, que é um pouquinho mais difícil, porque é bem diferente da nossa língua, mas relax. Isso aqui é um processo que você vai adquirir. Espero que essa aula tenha sido clara. Você entendeu esse caso aqui, já vai ser um grande passo aí, porque Present Perfect é um comprometimento de um tempinho estudando. Você tem que começar o quê? Memoriza a estrutura, né? Memoriza alguns verbos aí, os verbos principais no particípio, e se acostuma a usar, quando usar o for e o since, principalmente, usar o Present Perfect, inverter na pergunta, né? A pergunta aqui com how long é muito comum, então já meio que how long have you? How long has she? How long has he? Tentar formar um padrão aí, um mecanismo na sua mente, mas é só com prática. Então faça o exercício e continue estudando bastante. Don't worry, be happy, or don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright. I'll see you next time. Take care. Bye bye.